E aí pessoal, aqui é o Stanley do canal Stanley Amarante e hoje eu estou aqui para trazer um vídeo diferente para vocês, um novo quadro, dessa vez de ciências para iniciantes. E a proposta é eu iniciar o quadro a partir desse livro aqui, o Grande Livro de Ciências do Manual do Mundo, que é um livro que eu comecei a ler há algum tempo e eu decidi trazer aqui para o canal em partes. Então, mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu peço para vocês deixarem já o like de vocês, compartilharem com pessoas que vocês acham que podem gostar, ir lá no canal, olhar as playlists, ver os vídeos e assistir aqueles que vocês gostarem. Então deem essa força aí pro canal. E agora, voltando ao vídeo, para iniciar esse quadro eu vou começar pela unidade 1, e o tema de hoje vai ser, dentro dessa unidade 1 de investigação científica, o de como pensa um cientista. E a partir disso nós vamos iniciar pelos ramos da ciência e como eles se relacionam, e a gente pode separar ela em mais ou menos 3 grandes ramos, que são a ciência da vida ou biologia, que estuda os seres vivos, como as plantas, os animais ou até mesmo os organismos unicelulares, ou seja, compostos por apenas uma célula. O segundo desses ramos é a ciência da Terra, que trata da Terra e de outros astros, como os planetas, estrelas, cometas, e ele estuda os componentes não vivos e a sua história. E o terceiro ramo é o da ciência física, que trata da matéria e da energia, dos componentes básicos do universo. Essa área abrange a física, que estuda as propriedades da matéria e da energia e como funciona o estabelecimento de relações entre elas, e também tem a química, que estuda a matéria e as suas transformações. Dentro desse campo, se a gente for fazer uma analogia com um mundo ou um universo de Lego, a gente pode separar mais ou menos esses 4 aspectos da seguinte forma. O primeiro aspecto, da física, estudaria uma peça de Lego e todas as suas propriedades, e também o seu movimento e a sua energia. O segundo aspecto é o da química, que estudaria o modo como essas peças de Lego se encaixam para formar estruturas maiores. O terceiro aspecto seria o da ciência da vida, que estuda todos os seres vivos feitos com essas peças de Lego. E o quarto aspecto da ciência da Terra estudaria todos os componentes não vivos desse mundo de Lego. Então, sobre a pesquisa científica em si, a ciência ela é um meio de encontrar respostas para as dúvidas sobre o mundo que nos rodeia. E os cientistas são como detetives que analisam as evidências para resolver enigmas complexos. Eles escolhem evidências, realizando experimentos e fazendo observações. O processo adotado pelos cientistas para investigar um assunto é chamado de pesquisa científica. E formular explicações para um fenômeno e testá-las são etapas básicas do método científico. De maneira geral, uma pesquisa científica começa com um questionamento sobre o mundo ao redor e o jeito como ele funciona. Uma vez que a gente formula a pergunta, a etapa seguinte é reunir todas as informações possíveis a respeito da nossa investigação, fazendo uma pesquisa prévia, realizando observações e conduzindo experimentos sempre que possível. A pesquisa prévia ela consiste em verificar o que já se conhece sobre o assunto, para a partir disso a gente tentar prever o que vai acontecer no experimento. Essa previsão a gente chama de hipótese. Os cientistas eles fazem observações, as comparam com as previsões a fim de testar as hipóteses. Para fazer observações é preciso usar os sentidos, visão, olfato, tato, audição, paladar, com ou sem a ajuda de instrumentos, para então a gente descrever um evento. Algumas observações elas são quantitativas, ou seja, elas são obtidas por meio de medições. Outras são qualitativas e se baseiam nas características de um objeto que a gente estiver estudando. As descobertas das pesquisas científicas elas são chamadas de conclusões. Então, revendo cada etapa, a gente tem a pesquisa científica,
que é a estratégia adotada para investigações científicas, a hipótese, que é uma previsão ou explicação que pode ser testada, a observação, que é o uso dos sentidos e de instrumentos científicos para descrever alguma coisa, um evento, a conclusão, que são as descobertas da investigação científica. A gente tem os aspectos quantitativos, que são as informações ou dados baseados nas medições de alguma coisa, e os aspectos qualitativos, que são as informações baseadas nas características do objeto que a gente está investigando. E a gente falou dessas informações, né, e dessas medições, e uma medida, ela é basicamente uma forma de calcular, de quantificar as coisas, que envolve um número e uma unidade, né? Pode ser uma unidade de comprimento, como metros, de tempo, como os minutos, de temperatura, como os graus Celsius, de volume, como litro, ou de peso, como os quilogramas. Tem também a questão do modelo, né? De um modelo científico. Um modelo, ele é uma representação, ou seja, uma forma de mostrar algo que pode ser considerado pequeno, grande ou caro demais para ser observado na vida real. E os modelos científicos são muito úteis porque eles simplificam as coisas para que a gente consiga entender com mais facilidade, observar e compreender com mais facilidade. E existem vários tipos de modelo. Para citar alguns, a gente tem os modelos físicos, como um globo terrestre, igual aquele ali que eu tenho aqui em cima, né? Um diorama ou mesmo uma maquete. A gente tem modelos computacionais, como uma simulação de mudanças climáticas ou simulações de 3D de pessoas e lugares. A gente tem modelos matemáticos, como uma equação de uma curva ou a previsão dos custos futuros de uma empresa a partir do histórico de custos dela. Então, a gente pode inserir nesse do matemático uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. E uma coisa que vale a gente ficar atento é que um experimento, ele não é um fracasso quando ele não se desenvolve do jeito que a gente estava prevendo. Descobrir o que não funciona é uma etapa importante na descoberta daquilo que funciona. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, a pesquisa científica, ela passa por essas etapas. Eu vou aqui refrisar elas, né, para a gente deixar isso bem fixo na nossa mente. Primeira etapa é ter uma pergunta, uma questão, uma dúvida. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é realizar uma pesquisa prévia, consultar as informações sobre alguma coisa. Daí a gente vai formular uma hipótese, né, uma ideia sobre o fenômeno e sobre como ele acontece. Depois para o quarto ponto, que é executar uma observação e fazer experimentos para testar se essa hipótese é verídica ou não, se ela funciona ou não. E aí a gente vai, depois disso, para a análise dos resultados, né? Fazer uma análise mais aprofundada das comparações que a gente fez, né? dos estudos e análises que a gente fez. E, a partir disso, a gente tira uma conclusão sobre a nossa hipótese. Se ela for refutável, se a gente vê que ela tinha falhas a partir daquilo que a gente descobriu e que a gente pesquisou, a gente começa de novo e formula uma nova hipótese mais acertada. Se não, a gente, ou depois de corrigir isso e refazer todo o processo, a gente divulga os resultados da nossa pesquisa, né, e do sucesso da nossa hipótese. Vale dizer que depois de divulgado, outras pessoas também podem fazer essa reputação, complementar nossa ideia, contradizer nossa ideia ou colocar uma ideia melhor que a nossa, a partir da nossa. Então, essas conclusões nessa divulgação podem dar origem a ideias, teorias e mesmo leis científicas. Depois de fazer muitas observações, os cientistas eles desenvolvem ideias para explicar como e por que as coisas acontecem. As ideias científicas elas começam como previsões, que podem ser confirmadas ou não, né? As hipóteses, como a gente viu, a partir dos resultados experimentais. Depois que uma hipótese é validada por meio de muitos experimentos e observações, os cientistas eles podem criar uma teoria. Uma teoria é uma explicação que já foi exaustivamente testada e que se baseia em muitas observações. E aí, em contra, a gente tem uma lei, né? Uma lei científica, que assim como uma teoria, ela se baseia em muitas observações. Só que diferente da teoria, uma lei ela é uma regra que descreve o modo como um objeto se comporta, mas ela não necessariamente explica a razão desse comportamento. Por exemplo, Isaac Newton observou que os objetos eles tendem a cair em direção ao chão. Para descrever esse comportamento, ele formulou a lei da gravitação universal. Ela descreve o movimento dos corpos
e sobre a ação da força da gravidade, né, que puxa as coisas para o material mais denso. Só que ele não explica por que os objetos se comportam dessa forma. Daí ser uma lei, não uma teoria, né? Então, agora vamos fazer um breve apanhado sintetizador, né, com algumas perguntas e respostas. Né? Vocês podem pausar as perguntas para vocês mesmos pensarem na resposta e depois verificar quais são os 3 principais ramos da ciência e o que cada um deles estuda. E aí a gente pode ver, né, esses ramos são ciência da vida, ciência da terra e ciência física. A ciência da vida ou biologia é o estudo dos seres vivos. Aí a gente tem a ciência da terra, que é o estudo da terra e dos outros astros. E por fim a ciência da física, que é o estudo da matéria e da energia. Segunda questão, quais são as etapas fundamentais da pesquisa científica? Lembrando lá, fazer uma pergunta, realizar uma pesquisa prévia, formular uma hipótese, testar a hipótese, analisar os resultados, tirar uma conclusão e divulgar os resultados. Ou, se a hipótese for refutada, formular outra hipótese e começar o processo novamente. Terceira questão, o que é uma hipótese? Em suma, né, em resumo, é uma previsão que pode ser testada. Se é uma previsão testável, pode ser considerada uma hipótese. Quarta questão, se as suas observações não se confirmarem, né, ou melhor, se as suas hipóteses não se confirmarem, o que você tem que fazer? Nós temos que formular uma nova hipótese com base nas observações feitas e começar o processo novamente, né, de análise crítica. Quinta questão, como as evidências são usadas na pesquisa científica? As evidências, ou seja, as observações e os dados, eles podem validar ou refutar uma hipótese e servir de base para a gente construir argumentos, né, com relação à hipótese, em defesa ou contra. Sexta questão, aponte as diferenças e semelhanças entre teoria e lei. Uma teoria explica por que alguma coisa acontece. Já uma lei descreve o que acontece em determinadas circunstâncias, mas nem sempre explica a razão desse acontecimento. Questão 7. O que são modelos e por que eles são adotados na ciência? Os modelos são uma representação de alguma coisa e eles são adotados na ciência para ajudar a estudar ou entender ou observar algo que é de difícil acesso na vida real. Questão 8. Dê alguns exemplos de modelo físico, computacional e matemático. A gente pode trazer alguns que já foram citados, né? Como, por exemplo, de modelos computacionais, os de simulação de mudanças climáticas ou simulação em 3D de pessoas e lugares. Com relação a modelos físicos, os mapas, globos, maquetes. E com relação aos modelos matemáticos, equações, previsões de custos feitas a partir de gráficos, tabelas matemáticas. E terminamos por aqui, né? Fiquem atentos para o próximo vídeo desse quadro e até a próxima!